Oi Amanda, tudo bem com você? Será que dá pra você me ajudar a colocar esse tema aqui dentro do modelo? Prof, boa noite. Então, tô com esse tema aqui, dá pra me ajudar a colocar esse tema dentro deste modelo? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Amanda e eu sou especialista em montar modelos coringas para a redação do Enem. E neste vídeo eu vou dar um presente, acho que para todo estudante brasileiro do Enem, quiçá do mundo, que me pede todos os dias no direct para poder ajudar a encaixar algum tema dentro de um modelo de redação. Meu Deus, eu nunca vi gente ter tantos problemas para encaixar tema dentro dos modelos de redação. Eu já conversei com vários de vocês e muitos seguidores me falaram que tem insegurança, se sentem inseguros na hora de tentar trocar alguma palavra ou outra dentro do modelo. Acham que vão ferir a estrutura, acham que vão perder na coesão, acham que vão perder na adequação e na maioria das vezes, gente, eu tenho que confessar para vocês que realmente perdem. Muitas vezes vocês tentam modificar alguns modelos, tentam trocar, tentam encaixar o tema e às vezes fica de forma errada. Mas por quê? Simplesmente porque vocês às vezes não param para poder fazer uma regra que é assim, não dá pra fugir, gente. Se você estiver escrevendo o seu modelo pronto, se você estiver escrevendo sua redação do zero, se você estiver estudando, por exemplo, com os meus modelos, você vai ter que ter este trabalho. Tem um trabalho na redação do Enem que não tem como fugir, que é pensar o tema. Nós temos que pensar o tema. Quando a gente pega o modelo para escrever, ou quando a gente começa a escrever do zero, a gente tem que pegar o tema, interpretar o tema, entender o recorte do tema, para onde esse tema quer nos levar, para a gente conseguir encaixar ele dentro do modelo ou criar uma redação do zero, fazendo com que esse tema fique adequado ao restante da argumentação. O texto dissertativo do Enem, gente, é um texto que basicamente pede uma problematização de um tema, pede que a gente elenque causas para esse problema, né, que no caso é o tema, e que depois a gente tente solucioná-lo, mesmo que minimamente. E para fazer isso, a gente tem que fazer isso embasado em uma tese, né, uma exposição de uma opinião e em argumentos, né, ou seja, em causas para esse problema. O tema de redação vem dentro desses parágrafos de forma a não tangenciar o assunto que nós estamos tratando. Já que nós temos que falar das causas, nós não podemos simplesmente tirar o tema da redação, sendo que ele é a essência principal do parágrafo. Então ele tem que estar lá dentro. Eu sempre digo para vocês que o protagonista do parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, é o argumento. É sobre ele que nós vamos fundamentar, argumentar e falar. Mas o tema é a essência do parágrafo, ele é a alma do parágrafo. Ele precisa estar lá. E a gente tem que saber adequá-lo de forma correta. A não colocação do tema da redação dentro dos 4 parágrafos do seu texto, quais sejam introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, pode acarretar na nota 0 para você. Isso é fator de tangenciamento e é fator de nota 0 na redação do Enem. Então, não podemos deixar de saber como fazer essa adequação. Mas o problema piora quando vocês pegam temas que têm palavras que às vezes bugam a cabeça de vocês, parecem positivas ou parecem difíceis de serem englobadas. Como, por exemplo, caminhos para alguma coisa, a importância de alguma coisa, desafios para alguma coisa, enfim. Esse tipo de palavra deixam vocês bastante nervosos, com medo de não conseguir dar lógica para todo o sentido do parágrafo. Com razão, porque realmente, se você não conseguir colocar direito, você pode, né, fazer uma bagunça gigante no seu parágrafo. Mas eu quero mostrar para vocês agora que não é difícil fazer isso. A gente só precisa ter um pouco de boa vontade, né, de querer pensar no tema antes de englobá-lo na redação e não sair escrevendo assim de qualquer forma. Para fazer isso, gente, vocês sabem que eu sou assim, né, a embaixadora dos modelos. Eu uso os modelos a todo momento. Então, o que eu fiz? Eu peguei o modelo que está contido na minha apostila de redação coringa, eu peguei o modelo de introdução, o mesmo modelo, e eu vou elencar todos esses temas dentro do mesmo modelo, porque eu quero mostrar para vocês que não é preciso ter uma introdução para cada tipo de tema. O que é preciso é só você mudar alguma outra palavra para poder fazer o encaixe perfeito do tema, beleza? Então vamos lá. A primeira vez o parágrafo inteiro para vocês, tá? E depois eu vou ler só as partes que a gente está englobando o tema, beleza? Então vamos lá. Se o tema for a questão,
Por exemplo, a questão da automutilação de jovens na atualidade. A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, garante em seu artigo 6º uma série de direitos sociais. Dentre eles está o direito à vida, juntamente com todos os elementos que o permeiam. No entanto, apesar de tal garantia, o que se percebe na sociedade brasileira atual é a não aplicação deste direito na prática, visto que a questão da automutilação de jovens na sociedade brasileira é um problema ainda sem solução. Sob tal perspectiva, é imprescindível o debate e resolução dos impasses. Então, gente, em temas como a questão, assim, até o tema da redação do Enem ano passado, democratização do acesso ao cinema, talvez até o de 2018, é um pouco mais simples de ser colocado dentro da redação, porque ele é uma frase mais clara, um pouco mais simples, né? Um pouco mais assim, facilitada, que faz com que você não tenha que encontrar palavras para poder encaixar ele e fazer uma perfeita coesão. Acredito que com esse tipo de tema vocês não terão problemas. Mas e se o tema tiver a palavra caminhos? Como por exemplo, caminhos para combater a questão do tráfico de drogas no Brasil. Então vamos lá. No entanto, apesar de tal garantia, o que se percebe na sociedade brasileira atual é a não aplicação deste direito na prática, visto que ainda não há caminhos para combater o tráfico de drogas entre os jovens no Brasil, fazendo com que esse seja um problema expressivo, que se sustenta pelo argumento 1 e pelo argumento 2. Neste modelo eu fiz uma pequena troca de palavras, colocando o fato de que se está pedindo caminhos para combater alguma coisa, o que é caminhos no Enem? É um meio de chegar a algum resultado. Então, o que o Enem quer da gente? Dentre outras coisas, ele quer que a gente entenda que a gente precisa encontrar maneiras para solucionar o problema. E neste momento, isso ainda é um problema, porque nós ainda não encontramos esse caminho. Então, ainda não há caminhos para combater o tráfico de drogas entre os jovens do Brasil, ou poderia ser qualquer outro tema que pedisse, que começasse com a palavra caminhos, entendeu? E se o tema da redação for a importância de alguma coisa? Como, por exemplo, a importância de se debater sobre a sexualidade nas escolas. No entanto, apesar de tal garantia, o que se percebe na sociedade brasileira atual é a não aplicação desse direito na prática, visto que ainda não há, na sociedade brasileira, reconhecimento acerca da importância do debate sobre a sexualidade nas escolas, fazendo com que esse seja um problema que persiste. Sobre tal perspectiva, é imprescindível o debate e resolução dos impasses. Ou seja, a importância de se debater sobre alguma coisa, ou a importância de alguma coisa. Isso quer dizer, o que isso quer dizer pra gente na interpretação do tema? Olha, esse tema, como por exemplo o debate da sexualidade nas escolas, é algo muito importante, mas porque isso não está sendo debatido, porque isso não está acontecendo, a sociedade talvez não está inteirada que isso é um problema. O fato dele não ser debatido, o fato dele ser silenciado, faz com que ele seja um problema social. Então as pessoas precisam perceber que ele é importante, por isso que eu coloquei aqui, visto que ainda não há na sociedade brasileira reconhecimento acerca da importância do tema. Por quê? Porque esse é um tema que está silenciado. Se o Enem está mostrando pra gente que ele é importante, que a gente precisa falar, a gente sabe que ele está sendo silenciado e que as pessoas não sabem da importância. Então as pessoas não reconhecem esse tema como sendo um problema expressivo, ou como sendo pelo menos uma questão expressiva que precisa de atenção. Entendeu? E se o tema for desafios, como por exemplo, desafios para combater a falta de mobilidade urbana no Brasil? No entanto, apesar de tal garantia, o que se percebe na sociedade brasileira atual é a não aplicação desse direito na prática, visto que o país enfrenta desafios para combater a falta de mobilidade urbana, fazendo com que esse seja um problema expressivo que se sustenta pelo argumento 1 e pelo argumento 2. Ou seja, desafios, né? Ou seja, nós estamos passando por problemas, percalços, nós não estamos conseguindo ter assim uma plenitude em relação ao tema falado, como por exemplo a mobilidade urbana no Brasil. Então, se está tão difícil, nós estamos enfrentando problemas, né? Nós estamos passando por desafios, enfrentando desafios, visto que o país enfrenta desafios para combater a mobilidade urbana no Brasil. E, por último, se o tema for um tema duplo, como por exemplo um tema e outro tema. Um exemplo aqui, a questão da vacinação no Brasil e os impasses para a saúde pública.
No entanto, apesar de tal garantia, o que se percebe na sociedade brasileira atual é a não aplicação desse direito na prática, visto que a questão da vacinação no Brasil é um grave problema social que ocasiona impasses para a saúde pública. Sob tal perspectiva, é imprescindível o debate e resolução dos obstáculos. Gente, eu confesso para vocês que essa não é muita característica de tema do Enem. Normalmente, esses temas duplos costumam cair em outros vestibulares, tá? Mas, né, a gente não sabe, o Enem pode um dia querer cobrar dessa forma e assim vocês já estão inteirados. Normalmente, pelas análises que eu já fiz, quando cai um tema duplo, né, que é um tema e outro tema, o que acontece é que normalmente o primeiro tema é a consequência do segundo tema, tá? Por exemplo, porque a sociedade não sabe da vacinação, não tem consciência sobre a vacinação, né, acaba acarretando problemas para a saúde pública. Sobrecarrega o sistema de saúde pública, causa mortes, causa outras doenças, causa outros problemas sociais. Então, normalmente, tá, gente? Não é assim uma regra, não. Mas normalmente, quando é tema duplo, o primeiro tema é a consequência do segundo. Por isso que eu coloquei que, por exemplo, a questão da vacinação no Brasil é um grave problema social que ocasiona impasses para a saúde pública. E daí eu usei a mesma palavra da frase temática, porque a gente tem que colocar, né? E eu coloquei ocasiona no sentido de que é consequência de um e outro. Viram, gente, como que é fácil encaixar os modelos, na verdade os temas dentro dos modelos, ou até mesmo da sua redação, se você quiser escrever do zero? A única coisa que você vai ter que fazer é pensar um pouco em quais palavras, e não são muitas palavras, gente, porque a gente tem que ser sucinto, mas quais palavras podem trazer real sentido para o que a prova está pedindo de você. Então agora com esse vídeo, você vai poder sentar, assistir, botar no papel e fazer o treino. Toda vez que cair um tema desse para você, ou toda vez que você for treinar esse tipo de tema, agora você tem esse vídeo. Sempre que você for treinar, você pega as ideias que eu dei aqui para você e você tenta englobar no seu tema. Você muda as palavras que eu usei por um sinônimo, você muda a ideia que eu usei, você faz uma paráfrase, enfim. Agora você já sabe de uma vez por todas como que a gente consegue, com poucas palavras, englobar, ou seja, adequar os temas dentro dos modelos. Mas é o seguinte, eu trouxe essa adequação para a introdução, porque normalmente na introdução é onde a gente escreve, pelo menos eu nos meus modelos, gosto de escrever a frase temática exata, completa. Nos próximos desenvolvimentos, no 1 e 2, eu já gosto de usar mais sinônimos e fazer paráfrases, né? Reescrever o modelo, fazer uma releitura do tema. Porque a prova do Enem, gente, é uma prova que não tolera repetição, né? Essa repetição exagerada é, assim, você perde muitos pontos por causa dessa repetição exagerada. Então eu gosto de usar sinônimos nos desenvolvimentos. Quem estuda comigo e conhece meus modelos sabe que eu peço sempre sinônimos. Então, se você quiser que eu faça um próximo vídeo na semana que vem, ensinando para vocês como usar sinônimos nos desenvolvimentos, fazer uma releitura, né, do tema, uma paráfrase do tema para achar sinônimos dentro do próprio tema e colocar dentro dos desenvolvimentos, se vocês querem que eu ensine vocês como adequar o tema dentro dos parágrafos de desenvolvimento, deixa nos comentários para mim, eu quero que eu volto semana que vem para poder fazer um vídeo só ensinando vocês a como achar sinônimos e a como adequar esses sinônimos dentro dos desenvolvimentos, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado muito. Não esqueça de conferir a sua inscrição para ver se você não vai perder todos os vídeos que eu posto aqui para te ajudar na redação. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que está precisando de ajuda. Comente alguma coisa que você queira saber, se você está com alguma dúvida. Pode ter certeza que eu vou responder, tá bom? Um beijo e até a próxima!